Capítulo 64. Eletromagnetismo. Campo magnético gerado em torno de um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. O experimento de Worsted. Em 1819, o físico dinamarquês Hans Christian Ørsted observou que quando a agulha de uma bússola era colocada próxima de uma corrente elétrica, essa agulha se desviava de sua posição. Uma agulha magnética suspensa pelo centro de gravidade só entra em movimento quando está em um campo magnético B. O deslocamento da agulha só se explica pela formação de um campo magnético em torno do condutor percorrido por corrente elétrica. Foi essa a primeira vez que se observou o aparecimento de um campo magnético juntamente com uma corrente elétrica. O campo magnético. Em cada ponto do campo magnético, o vetor B é perpendicular ao plano definido pelo ponto e o fio. As linhas de indução magnética são circunferências concêntricas com o fio. O sentido das linhas de campo magnético gerado pela corrente elétrica foi estudado por Ampère, que estabeleceu uma regra para determiná-lo, conhecida como regra da mão direita. Segure o condutor com a mão direita e aponte o polegar no sentido da corrente elétrica. Os demais dedos dobrados fornecem o sentido do vetor campo magnético. O campo magnético gerado em torno de um fio percorrido por corrente elétrica é dado por B igual μ0 I sobre 2πd. I é a corrente em ampere. D é a distância do ponto ao condutor perpendicular à direção do mesmo. E μ0 é a permissividade magnética do meio, valendo 4π vezes 10 a menos 7 Tesla vezes metro por ampere. No sistema internacional, o campo magnético tem por unidade Tesla. Exercício. Pare o filme, leia a pergunta e responda. Logo em seguida, continue a assistir e veja a resposta. Muito bem, pessoal. Descrevemos neste capítulo o campo magnético gerado em torno de um condutor retilíneo percorrido por corrente elétrica. Um abraço.